Boa noite, estamos começando mais um Perspectivas, aqui na TV Cidade Verde. E lembrando sempre a velha tese de que perspectiva é esse olhar além do que está sendo posto agora e que talvez a gente só vai enxergar daqui a algum tempo. A nossa pretensão aqui é provocar isso. E temos trazido pessoas interessantíssimas aqui para provocar, e elas têm dado resposta à provocação, e eu recebo uma quantidade muito grande de respostas. Está incomodando as pessoas. Toda vez que incomoda é bom, que tira da zona de conforto, né? Hoje nós vamos lidar nessa mesma área, e a tese é de que a tecnologia vai nos levar para onde? Aí eu convidei uma pessoa ligada à área, e com essa mesma ansiedade, com a leitura muito eficiente do tema, jovem, Valdemar Mendonça, um querido amigo. Ele é economista, mas mais do que economista, ele é um visionário na tecnologia, Valdemar. Prazer em tê-lo aqui conosco. Prazer é todo nosso, né? Gostaria de agradecer ao convite, né? E falar sobre inovação tecnológica, disrupção, é um prazer. E essa perspectiva é uma abordagem, né, que nós temos que tratar mesmo. É o momento que a gente está vivendo, né, de uma sociedade pós-moderna, conectada, e parabéns por você colocar isso para todos nós, mato-grossenses. Essa palavra disrupção, disruptura, ela ainda não tem um ano, né? Eu vim conhecê-la recente. Bom, quando a gente fala de disrupção tecnológica ou de inovação disruptiva, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Sim. E falar de um grande economista chamado Joseph Alois Schumpeter, né? Falar de Schumpeter. Schumpeter é um economista austríaco que é o pai da disrupção tecnológica, da palavra disrupção. Ele que criou isso. E aí ele traz essa perspectiva de que a inovação é a mola propulsora do capitalismo, e que a disrupção tecnológica é essa mola capaz de nos transpor, né, de nos colocar diante de novas perspectivas, sejam elas econômicas ou sejam elas sociais. Na verdade, então, a gente está falando de um tema que virou moda, mas que foi cunhado, né, pelo Schumpeter, que é um economista... Como é que deve entender? Que a palavra está aí, a primeira vez que eu vi, a segunda, a terceira, eu não alcancei o sentido dela. Imagina as pessoas estão mais desavisadas. O que é que se chama de disrupção, na sua leitura? Disrupção, dentro do prisma schumpeteriano, né, é você poder sair de uma perspectiva que está dada, né, de uma perspectiva racional, lógica, onde você jamais poderia entender que aquilo que você está usando naquele momento poderia ser substituído, e passa para uma nova perspectiva. Vou te dar um exemplo bem claro. Sim. Quem um dia imaginou, da nossa geração, da minha, da sua geração, que nós não teríamos mais a Kodak? É verdade. Né? Ele era símbolo de uma coisa importante, que eram as fotos, o registro. Quem um dia imaginou, vamos falar aqui do flash da Kodak, que acabou, né? Não só o flash, mas a Kodak em si também, uma das maiores empresas do mundo. Quem um dia imaginou, da nossa geração, que a máquina, seja ela elétrica ou analógica, de digitar, de datilografar, ia acabar. Sim, e ela era tecnologia, né? E era tecnologia, né? Então, a perspectiva disruptiva, porque em inovação nós temos os vários graus de inovação. Nós temos o que a gente faz em todos os dias, que é a inovação que as empresas, nós estamos costumeiramente fazendo, e o brasileiro tem essa capacidade maravilhosa de inovar, que é a inovação de processo, né? Ou a inovação de produto, ou inovação incremental, ou de marketing, ou inovação radical ou disruptiva, né? Que é capaz de colocar algo no mercado, né? Que você sequer ainda vislumbrou que teria necessidade. Vou te fazer uma pergunta bem banal, talvez a gente... Caixa de supermercado. A gente tinha aquela mocinha simpática, ficava lá digitando os números
numa máquina. No final puxava uma fita, número por número de mercadoria, né? Ou ela digitava o número ou o código, mas digitava assim, ó. Digitava não, datilografava. Aí tirava uma longa fita, punha numa sacola de plástico, de papel, e a gente levava para casa. Hoje você passa no leitor, ela mesma passa num leitor. Isso também já está acabando, né? Você vê lojas que as câmeras, o sistema todo de inteligência artificial, contabiliza o que você tirou da prateleira e se já põe no seu cartão de crédito que você habilitou na entrada e você vai embora e não conversou com ninguém. Então, nós estamos falando de disrupção. Nós estamos falando, sim. O que acontece é assim, nós primeiro temos que entender onde nós estamos. Nós estamos diante de uma sociedade pós-moderna, onde a estética e a métrica são outros. É uma outra perspectiva de olhar para essa estética. Traduz isso. Quando você, por exemplo, está essa meninada nova agora, né? Que você acabou de citar quando a gente entrou aqui, são os alfa. Os alfa. Né? Vieram depois dos índios, do cristal, depois eu chamo tudo de millennials, e agora veio uma turma nova nasceu depois de 2012, que é o alfa, que é hiper conectado. Se você perguntar para esses meninos, né, qual é o gênero dele, eles vão começar a ficar preocupados com você. Certo? Porque eles tratam essa relação entre homem e mulher sem gênero. Né? Então é uma nova forma de pensar, é uma nova forma de entender a sociedade e a realidade. É uma forma pós-moderna. Então quando você vê, por exemplo, essa mudança de estética, essa mudança de métrica, essa mudança entre o sujeito e o objeto, é uma questão de uma relação pós-moderna, como eles se relacionam com isso. E às vezes a gente vai procurar explicações para essas relações e a gente não consegue, mas a gente está pensando, né, com outra formação, com outra cultura, com uma carga axiológica, como a Cássia Masson, que a minha esposa fala, com outra perspectiva, né, com todo um arcabouço, com a carga axiológica, que é uma outra formação. E essa juventude pós-moderna, conectada, ela tem uma perspectiva totalmente diferente de relação com as coisas. E um fator que ajudou muito isso no Brasil foram os 10 anos de pleno emprego que nós vivemos. Né? Porque se tem uma coisa que mexe numa sociedade, é essas relações. Então, quando você tem, por exemplo, uma sociedade, uma meninada, que cresceu no pleno emprego. Nós vivemos numa sociedade onde não se tinha emprego. É verdade. Né? A gente ia estagiar, por exemplo, estagiava gratuitamente. Verdade. Por quê? Porque não tinha emprego. Na sua frente tinha 40, 50, 60 pessoas. Né? E a gente vive essa sociedade agora desses nomes alfa, beta, X, né? Z. Essa meninada, ela nasceu diante de um novo mundo, com novas tecnologias, no Brasil especificamente no pleno emprego. Então eles têm uma perspectiva diferente, com o emprego, com o trabalho. Isso tudo faz parte de um cenário muito novo para nós, né? Que mudou a forma como a gente consome, como a gente produz, como a gente se relaciona. Enfim, a disrupção que a gente fala tecnológica, ela é também sociológica, ela é política, ela está em todos os níveis. E profundamente comportamental, né? Profundamente comportamental. Ontem à noite foi na minha casa, eu tenho uma bisneta que chama Vitória, tem uma que chama Maria Luísa e tem um bisneto que chama Mateus. Eles são dessa geração aí. A Vitória, nós estávamos conversando, as tias que de Brasília estavam nos visitando, minha mulher, eu e meu filho mais velho, o André. E nós estávamos conversando e a Vitória deitada no sofá, no celular. De vez em quando ela interrompia o avô dela e perguntava o que é sanidade. Aí ele fez, sanidade é estar bem de saúde. Tá, ela estava lendo lá alguma coisa. Ela participou da conversa da forma dela. Ela não esteve ausente, mas ela não esteve presente no nosso cenário.
ela estava fisicamente, mas eu fiquei observando ela, quando a família reúne assim, os mais jovens, eles têm muito o que falar e eu quero ouvir. Eu falo pouco. Até porque se eu for entrar no contexto deles, eu atrapalho. Eles estão tão assim, tão tribo. E eu fiquei observando, então, quieto no meu canto lá, observando a Vitória. Ela participava da conversa, ouvia e mexia lá no celular dela. De vez em quando ela olhava assim para alguma coisa que chamou a atenção e voltava aqui e interrompia. O que é isso? E voltava. Então eu fiquei observando que ela está em 2 mundos, se não em 3 mundos. Isso me assustou ontem à noite, isso me assustou. A Vitória está em muitos mundos ao mesmo tempo. E a geração dela está? Ela tem 6 anos. Mas tem uma irmã de 3 que é mais disruptiva do que ela. E aí, por que é que nós estamos mexendo, Valdemar? Olha, o seu olhar jovem e o seu olhar de perspectivas disruptivas. Nós estamos saindo de uma sociedade eletrônica, uma e-society, né? Onde nós fomos... Quer dizer que a eletrônica não é mais moderna? Não. Nós estamos saindo de uma sociedade eletrônica e society, uma sociedade moderna, né? Onde nós usávamos as tecnologias e elas foram surgindo gradativamente. Sim. Foi assim com o liquidificador, com a televisão, a cores, né? Controle remoto, com controle remoto, com ar-condicionado, com avião, né? Com jato, enfim, com várias tecnologias que estão dentro das nossas casas, que estão fora das nossas casas, né? Com carro híbrido, né? A álcool, ou a gás, ou a gasolina. E são essa sociedade eletrônica e society para uma sociedade ubíqua, o society. Essa é a grande mudança. Essa sociedade conectada, essa sociedade ubíqua, onde... ubíqua está em todo lugar. Está em todo lugar, você está conectado. E é o que você descreveu. Ela faz parte dessa sociedade ubíqua, conectada, onde você está conectado. E parece que ele tem um chip lá dentro, né? Ela tem um chip novo. Eles têm. Essa sociedade ubíqua é uma sociedade complexa, diferente, né? E todos nós, todo o sistema produtivo, né? Todo o sistema produtivo e todo o sistema de educação vai passar por mudanças profundas e para se adaptar a essa nova sociedade. Porque nós temos, no mínimo, 3 gerações em pé aqui nessa vida, né? Na Terra. Sim, agora. No mínimo. No mínimo, 3 gerações. E são gerações... Eu penso que mais, Valdemar. Eu tenho na minha família, eu e a minha mulher, eu tenho mais de 70 anos, o André, o meu filho mais velho, tem mais de 50. Segunda geração. O filho dele tem 32. E as crianças tem o Mateus, a Maria Luísa com 6, o Mateus, Maria Luísa com 3, o Mateus com 8 e a Vitória com 6. Umas 5 gerações. Eu acho que sim, viu? Eu acho que elas estão por aí. Uma acima dos 70. A minha mãe está viva. Sim, ela uma acima dos 70 até os 100, 120 ali. A mamãe tem 93. Quer dizer, poderíamos estar ali 5 gerações da mesma família. Sim. Como é que a gente... Se você... com a sua inteligência artificial, metodológica, tecnológica, como é que a gente definiria esse organograma de 5 gerações presente numa mesma sala, vivendo a mesma vida e respirando o mesmo ar numa mesma família? 5 perspectivas conectadas, né? Você vê o tanto que é mágico, porque eu tenho certeza, a minha mãe tem quase a idade da sua, né? Um pouquinho a diferença aí, talvez de 10 anos, e a minha mãe... hoje não larga do WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, né? Totalmente conectada. É interessante como a gente se adapta, né, Darwin, né? Sim. Como a gente se adapta ao que é bom, ao que é moderno, né? Ao que nos faz fluir, ao que nos facilita. Então, para você ver, nós temos uma perspectiva tão fabulosa agora, né, vivendo, que nós saímos, esse homem pós-moderno, nós começarmos a utilizar coisas, por exemplo, que a gente via, por exemplo, lá no Jetsons, ou na Jornada nas Estrelas, né? Que já são coisas reais, por exemplo. Enquanto que é um desafio também, né? Tudo isso é desafio. Você pega o setor produtivo, por exemplo, tradicional, mecanicista, né? E você
imagina o seguinte, a forma como nós produzimos, nós homens produzimos, da geração do seu pai, ou de antes do seu pai, ou desde o descobrimento do Brasil até agora, ou melhor, desde que o homem, eu costumo brincar, desde que o homem desceu das árvores e saiu das cavernas, ela é basicamente a mesma, né? Ela é orgânica, você semeia, você planta, você colhe. E nós estamos passando agora por uma revolução tão grande no setor de alimentos, por exemplo, que é o que nos mantém, né? Que são as chamadas Magic Pills, né? Qual é a perspectiva de empresas, por exemplo, como a Johnson, como a Bunge e ou Nestlé, né? Que estão trabalhando nisso? Que você, o sonho, né? Que você tome essa cápsula e, além de se manter alimentado, completamente alimentado, no outro dia você possa até amanhecer mais jovem, né? Ou aumentar a sua longevidade, ou você ter uma alimentação plenamente sustentável, né? Em todos os aspectos. Então é uma mudança no modo de produzir e consumir gigantesca que nós vamos viver nos próximos 10 anos. Você sai do setor de alimentos, você vai para o setor que é um setor estratégico. Você vai para o setor, por exemplo, de transportes, nós temos uma outra disrupção incrível. São parênteses, nesse lugar que você está, sentou-se o Blairo Maggi e ele me disse que o produtor de hoje do mundo agrícola, que é o que ele trabalha, se não olhar para esse mundo, ele diz assim, já foi. Já foi. É algo que está acontecendo, né, numa perspectiva macro, e essas grandes empresas estão liderando esse processo. E vai ser uma nova forma de produzir e de consumir, né? Você vai sair de uma produção orgânica para uma produção em laboratório. Sim. Né? E muito mais sustentável, com outras perspectivas. Isso também está acontecendo no setor estratégico, que é o setor de transportes. Que é disruptivo por quê? Vamos lá, a partir do momento que a gente... Vamos falar agora de um carro, que é o carro voador. Sim. Né? Que a gente tem, por exemplo, a Boeing produzindo, a gente tem a nossa Embraer, que é o Embraer X, aqui no Brasil também produzindo, já com a perspectiva para lançar em 2023, a Embraer. Nós temos os pioneiros, que é o PALV 4, o Aeromóvel, né, que já são protótipos, que já estão sendo comercializados. E um exemplo claro do que um carro voador transforma na sociedade. E por que o termo disrupção? É algo tão diferente que eu tenho que mudar, por exemplo, toda a legislação de trânsito. Ah, sim. Né? Caduca tudo. Tudo. Caduca tudo. Você imagina, bom, como que eu vou? Agora eu vou multar no espaço, eu não vou multar mais quando estaciona ali perto do Big Lar, ou perto ali do Goiabeiras, ou do Shopping Novo. Eu vou multar no espaço, quer dizer, é uma mudança de legislação, né? Ou seja, uma inovação de processo. Tem que começar do zero, não é? É uma outra forma, é uma outra perspectiva. Eu acho que nós chegamos num ponto. Nós vamos conservar muito dessa sociedade atual, ou a rigor mesmo, vamos começar do zero? Eu estava olhando a Vitória ontem e me perguntando que mundo ela vai viver e nesse mundo conservará alguma coisa do meu? Você, Onofre, nos dá o privilégio de ter essas conversas, e trazer isso para o seu público é maravilhoso, essa perspectiva. Eu vejo ciência como uma integral. Sim. Tem gente que vê as coisas como uma ruptura. Sim. E a gente... Que a ruptura é o corte puro e simples. Matou, morreu, acabou. Isso. E não matou, morreu, acabou, né? Não, na verdade... é uma integral. Você transforma, não é ruptura, né? Não. É um corte. E é uma integral. Na verdade, assim, veio lá, criou o telefone, né? O Graham-Bell. Ele foi lá e criou o telefone. Aí vem o celular. O celular é um integral. Ele é um avanço, uma disruptura, é algo novo que foi integrado, você não surgiu do nada. Sim, foi. Né? Então, tem gente que vê ciência como ruptura, que é uma forma
eu não vou dizer, na minha perspectiva, é uma forma errada de se ver as coisas, mas é como nós... Porque a ruptura seria, joga o telefone do Gabriel no lixo e acabou tudo, isso. Mas o princípio continua. Não, é esse. O princípio era isso, né? Isso. A intenção não era falar? Claro, é um integral, ou seja, é um integral de uma derivada. E ciência, sob a perspectiva forte de ciência, ela é sempre uma integral. Então eu vou integrando. E aí vem os passos, né? Os lapsos, os gaps de tempo, porque a gente integra, tem gente que está integrando muito rápido. Você e outros pensadores acham que isso está lento. Cada um acha que isso está numa velocidade, né? E se a gente pensar numa perspectiva histórica, a gente pode chegar a uma conclusão que nós evoluímos muito ou pouco. Vai depender do que cada um acha da vivência, da questão cultural, religiosa, da formação de cada um de nós. Né? Mas em uma perspectiva como a que você colocou, eu integro. Eu acho que é uma integral, eu acho que eles são uma integral de nós. Eles estão derivando, é uma integral de uma derivada. Então eu acredito que eles são o passo de tudo que nós fizemos, que os nossos antepassados fizeram, que o homem, que a raça humana fez. Agora, se foi rápido demais ou se foi se foi demorado demais esse processo de evolução... Talvez a gente sinta que está muito rápido, não está dando tempo de compreender. Eu fui fazer uma palestra há um tempo desse numa loja maçônica e o tema era transformações. E falei de algumas coisas não muito profundas, porque o pessoal era muito heterogêneo, era só para dar a entender que tinha uma mudança grande e chamar a atenção para a gente parar de resistir e tentar entender. E eu ouvi de um dos irmãos lá da loja que o mundo acabou. O mundo que acabou de começar. Né? O mundo acabou de começar. E isso é essa capacidade adaptativa do ser humano que nos deixa, que nós temos, né? De nos adaptar, tanto na dor como no amor, sim, né? E de entender o que é bom e o que é ruim. Isso é algo maravilhoso no ser humano e só nós temos. Então esse mundo acabou eu não gosto muito de relativizar as coisas, sim, mas essa sociedade pós-moderna, ela relativiza muito, né? Sim, o Sigmund Bauman, que chama sociedade líquida, né? Então isso, na verdade, tudo quando esses filósofos estão falando disso, né? Eles estão falando, na verdade, de pós-modernismo, que é esse liquidificador de coisa, né? Que liquidifica tudo, que coloca tudo de uma forma diferente ou misturada, que não tem mais estética, que a métrica é diferente, que o objeto se confunde com o sujeito. Vou dar um exemplo. Nós usamos, por exemplo, a grande maioria de nós aqui, dos brasileiros, dos 1,5 bilhões de usuários do WhatsApp no mundo, o Brasil é o que lidera. Nós somos a nação que mais utiliza o WhatsApp no mundo. E por quê? As pessoas às vezes me perguntam, porque eu sou ligado a essa área de telecomunicação, eu falo porque o sistema de telefonia tradicional brasileiro é o primeiro, quem não se lembra, né? Lidera o ranking de reclamações no PROCON. É verdade. É um serviço caro, ineficiente, né? E a sociedade estava ávida para substituir isso. Então, quando as pessoas falam, mas por que o WhatsApp foi tão bem? Ou os telecomunicadores foram tão bem no Brasil? Pela péssima qualidade dos serviços das operadoras, que estão fadadas a fechar as portas. Então, é uma perspectiva, né, que tudo acabou, ou que tudo está começando, ela é muito tênue. Né? Se você olha para a sociedade e para a realidade que nós temos, para o tanto que nós evoluímos nesses últimos 50 anos, você fala, é um mundo novo e eu gostaria de aproveitar esse mundo novo, andar num carro desse voador, né? E ver como isso vai se dar, como eu vou ser multado comer lá. Uma pílulazinha sustentável e não ter problema de colesterol, nem de engordar, e nem problema com o açúcar, e tampouco com o sal. É fantástico. É uma perspectiva, né, real. A pílulazinha traz hormônios, serotonina da vida, sai todos os sais minerais, os micro-organismos, ainda me rejuvenesce. É algo que deve mexer profundamente com os produtores, com o sistema produtivo
produtivo cartesiano como a gente conhece, né? E é uma disrupção em todas as áreas, né? É uma disrupção no setor de alimentos, com as Magic Pills, no setor de transporte, com os carros voadores, no setor de telecomunicações. A fabricação de produtos me preocupa, porque acho que vai virar tudo de cabeça para baixo, porque os produtos que nós usamos hoje certamente não serão usados amanhã. O que não vai permanecer, o automóvel, seja ele voador ou autônomo, o avião também autônomo, ou meios de transporte individuais que dê autonomia às pessoas, ou quem sabe até teletransporte. Tudo vai mudar. O automóvel, então, nem se fala. O sistema de transportes. E aí a gente fica pensando, vamos ter que redesenhar o ser humano. É uma célula que já está naturalmente redesenhada, né? A capacidade de adaptação dos nós seres humanos é muito grande. Ela é fundamental. A história mostrou isso, né? A sobrevivência do ser humano é fruto da adaptabilidade. É isso. E isso é uma coisa inerente que nós seres humanos temos. E a tecnologia, essa transformação digital que nós estamos passando, ela vem para justamente nos deixar, dentro da minha perspectiva, né? Ela vem justamente para nos deixar mais humanos. Não é o contrário, porque tem várias correntes, né, de pensamento sobre isso. Por que você acha isso? Deixa mais humanos? Porque nós vamos ter mais tempo para estudar, vamos ter mais tempo para nos relacionar, porque é a sociedade do entretenimento, né? A sociedade do pós-moderna é uma sociedade onde o trabalho é um trabalho diferente, né? É um trabalho que sai de um aspecto material para um aspecto mais imaterial, né? Onde as novas tecnologias que estão dadas, inteligência artificial, né? IoT, internet das coisas, vão mudar essa relação porque antes nós tínhamos uma relação assim, tradicional, que a nossa formação é assim: terra, capital e trabalho, ou terra, trabalho e capital. E agora nós temos uma relação econômica que mudou, que é a base dessa, que é tecnologia, conhecimento e capital, né? Então é uma mudança, e você pode mexer nessas variáveis também, você pode colocar conhecimento, tecnologia e capital. E direcionar tudo. E mudar isso, mas com certeza não é terra mais capital, trabalho e capital. Essa relação clássica... Terra e capital dançaram. Terra e trabalho dançaram. Dançaram, porque terra sem tecnologia e conhecimento não tem alavancagem alguma. Então a terra deixa de ser fundamento da economia para ser mera ferramenta. Para ser ferramenta instrumentalizada. Sempre foi, né? Sempre foi. Então, na verdade, sempre foi. Por isso que essa reflexão de o quanto nós evoluímos e quanto nós evoluímos, né? Se a gente transpor, então, essa equação terra, trabalho e capital, transpor para um novo momento, os produtos também desaparecem. O conceito de produto e o que sobrar, o conceito de como produzido, muda tudo. Por isso eu citei as Magic Pills. Por isso... Que é a pílulazinha... Que é uma grande... É a maior transformação, porque qual é a maior de todas as transformações? É a de base, é a que nos alimenta, é a que nos sustenta. Está aí os chineses vivendo agora, nesse momento, um caos com o coronavírus, que é fruto justamente de uma crise alimentar, né? Porque os chineses comem tudo que rasteja, né? E nem tudo pode ser comido, né? Então, na verdade, nós vivemos, e essa crise, né? Que nós vivemos, a base dela, ela é toda focada na terra. Por quê? Ela foi desmatada, ela foi violada e ela está reagindo, né? Nós estamos vendo a Austrália pegar fogo, nós estamos vendo os Estados Unidos debaixo da neve, fora de época. Portugal pegou fogo, Califórnia pegou fogo, a França pegou fogo, os mares estão entupidos de plástico e o planeta levantou. Peraí. Acendeu o alerta, né? Ele mesmo, né, que é um ser vivo, tentando
na verdade, se regular, está reclamando, olha, dessa forma não dá. Então, na verdade, a tecnologia, dentro dessa perspectiva, nós voltaremos a viver, porque ela vem mudar esse modo de produção e consumo cartesiano, como nós tradicionalmente fazemos. Eu quero entrar nessa parte mais metafísica agora com você. Nós estamos indo para o primeiro intervalo, nossa, foi meia hora. E nós nem esquentamos os motores ainda, né, da nossa conversa. Eu estou conversando com o Valdemar Mendonça, o assunto é disrupção. Ele é economista, mas ele é ligado à área de tecnologia no setor de telecomunicações. É um amigo de muitos anos e eu convidei porque eu sei que ele é angustiado com essas mudanças e certamente deve estar sofrendo, como eu, muita ansiedade pelo que está mudando e pelo que vem. Eu estou mais ansioso pelo que vem. Eu lamento não ter 20 anos, né? Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Estamos voltando ao nosso segundo bloco, conversando com o Valdemar Mendonça. O assunto é tecnologia, mudanças no comportamento das pessoas. Nesse plano jamais metafísico que você puxou aí agora. O planeta levantou-se e disse, eu não aceito mais ser tratado assim. Começou a chuva de Minas essa semana, a China do jeito que está com o coronavírus, os incêndios da Austrália que são assustadores, teve incêndios assustadores na Califórnia, teve em Portugal, teve na França, temos terremoto aqui e ali, tem o degelo na Antártida e lá no Oceano Ártico, lá no Polo Ártico. Então o planeta está dizendo, olha, eu não quero mais ser tratado assim. Aí vem a tecnologia, a disrupção, esse novo modo de viver, o novo modo de lidar com produtos, uma agricultura que vai ser muito menos agressiva do ponto de vista de ter que ocupar grandes áreas para produzir comida, porque a comida terá um outro sentido, e comer certamente terá um outro sentido, né? E aí nós teremos um outro ser que vai ter tempo, não é? Porque as máquinas farão, e o conceito de trabalho muda, como você disse, e esse ser vai ser ele vai viver o paraíso perdido lá do Milton, lá da Inglaterra, lá do século XIX, ou viverá o paraíso achado? Eu acredito, particularmente, que não será nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Eu acho que é um equilíbrio. Porque nós, na verdade, numa perspectiva econômica ainda, nós buscamos o equilíbrio. O ser humano, tanto ele sendo ele empresário, sendo ele autônomo, nós seres humanos, de uma forma geral, nós buscamos o equilíbrio. E as relações, né, elas buscam também o equilíbrio. Então, eu acredito que essa sociedade pós-moderna, que está liquidificada nesse momento, né? Porque nós temos aí, como você bem disse, no mínimo 5 gerações vivendo esse novo momento, né? Esse 2020, e eu acredito que ela vai encontrar esse equilíbrio. E esse equilíbrio, ele vai se dar, uma coisa eu tenho certeza, ele vai se dar com uma perspectiva tecnológica. Vou te dar um exemplo, vou trazer um exemplo das grandes empresas que estão no topo da cadeia produzindo tecnologia de ponta no mundo. Eu vou citar, por exemplo, aqui as 3 ou 4 maiores. Vamos pegar a Microsoft, né, que está aí liderando toda a estrutura tecnológica de inteligência artificial cognitiva, né? Você pega a IBM, que está aí também liderando toda a parte de inteligência artificial com Watson, ligada a serviços, ligado a processos, né? Por exemplo, você pega hoje o IBM Watson, por exemplo, ele é capaz de analisar um processo jurídico, um processo judicial e te dá aí uma probabilidade de êxito em questão de segundos, né? Você pega, por exemplo, a Google, que está liderando toda a parte de inteligência de internet das coisas, né? Que é a casa conectada, etc., que está no topo dessa cadeia.
Você pega empresas como a SpaceX ou SpaceX, do Elon Musk, que está liderando o processo de internet via satélite no mundo, né? Então, você pega essas grandes empresas que estão liderando esses processos numa perspectiva dura, no topo do desenvolvimento tecnológico, né? Ou seja, estão dominando esses processos, você começa a fazer uma análise que é a que você bem disse no começo, ou antes de finalizar o bloco, que o que vem pela frente, né? Qual é essa perspectiva do que vem pela frente? A minha perspectiva do que vem pela frente é assim: eu não sei o que vem pela frente, eu só espero que seja pela frente, porque que virá, virá. Que virá, virá. Porque efetivamente nós estamos num processo de integração, né? Que graças a Deus, eu acho que começou a acelerar, né? Porque estava vindo em gaps, em tempos, em espaços muito longos. E isso fruto de questões sociológicas, filosóficas, religiosas, né? E que essa sociedade pós-moderna parece estar se libertando um pouquinho e projetando para um desenvolvimento. A gente chegou até aqui, vamos lembrar como é que nós chegamos até aqui, desde a caverna. Começou na caverna, o homem passou a ser conhecido como tal. Depois ele veio, descobre o fogo, depois... Aí que é uma inovação disruptiva também. Disruptiva absoluta na época, né? Não havia nada mais extraordinário e era que mundo virá agora, veio, né? O ser humano cresceu, o cérebro cresceu, tá? E tem urgente que não acha que comer carne. Né? Bom, depois veio a agricultura, né? Depois vieram todo aquele monte de guerras por áreas que tinha agricultura, que a comida ficou muito importante, porque em função de tudo, da própria agricultura, as populações cresceram e precisou de mais comida. Aí o Império Romano, Império Egípcio, Império Persa, Império Macedônio, tudo isso. Depois lá vem as navegações para atravessar o oceano, porque ampliar áreas de comércio, de relacionamento. Depois veio lá a Revolução Industrial, né? E a gente chega no momento que estamos chegando agora, entre 1850, da primeira Revolução Industrial até agora, são 200 anos muito velozes. E nesse intervalo todo houve profunda disrupção, sem considerar, por exemplo, que não é um setor econômico, mas foi um fator, o Renascimento no século XIII, XIV, ele mudou todo o comportamento da estética, do pensamento, da liberdade do pensar, da libertação da cabeça humana, que era presa no barroco da Igreja Católica. Então, toda a vida o ser humano nunca esteve em paz. Ele sempre esteve num avião dentro daquela nuvem sacudindo, né? Ele sempre sacudiu, eu acho que o ser humano sempre sacudiu. E agora parece-me que ele chegou no limite. Será que a gente poderia pensar, Odemar, que ele chegou no limite do sacudir, da turbulência, e agora vai encontrar um período em que ele resolveu a maior parte dos problemas e vai ter tempo para si mesmo, porque nós nunca tivemos tempo para nós mesmos. O ser humano nunca se deu tempo, ele nunca deu a si mesmo o direito de ser feliz, sendo homem, falando no sentido genérico, que ele estava sempre imbuído de trabalhar, de guerrear, de comer e de construir família. Agora parece-me que essa disrupção de agora vai matar tudo isso e nasce uma perspectiva disruptiva, enlouquecedoramente nova. E humana, né? E humana. E você acrescenta o humano? Eu acrescento o humano, que é uma coisa que você fala bastante do humanismo, né? Eu acredito que a tecnologia, dentro da minha perspectiva, a forma como eu olho e como eu desenvolvo e como eu faço tecnologia, é justamente para isso, para a melhoria da qualidade de vida do ser humano, do homem. E é assim que eu vejo a tecnologia, né? Até pela minha escola, que é franciscana, etc. Então, eu vejo dentro dessa perspectiva. O que acontece é que nós temos
uma métrica de pensar em um jeito de consumir e produzir que está fadado a terminar, tem um ponto final. E vai ser um recomeço. E esse recomeço, talvez nós não estejamos aqui, mas esse recomeço, essa perspectiva de poder recomeçar de uma forma mais sustentável, de uma forma mais harmônica, né, com tudo que nos rodeia, né, mais humana, essa é uma perspectiva que a tecnologia, algumas pessoas acreditam que não, algumas correntes acreditam que não, mas tem uma outra corrente que acredita que a tecnologia, né, e aí eu estou falando de mecanicismo, né, de teoria mecanicista, que aí vem o eu-robô, vem o homem bicentenário, né, que é a ideia do homem bicentenário, é a história de um robô que vira homem, né? E o eu-robô é a história de um homem que vira o homem biônico da nossa época, né? Um homem de 6 milhões de horas, ou seja, um homem de ferro, de um homem que vira robô, né? Então, essas coisas já estão no nosso meio, né? Já vão começar a ser aceleradas, e eu acredito que isso venha para melhorar a nossa qualidade de vida e para nos deixarmos mais humanos. Mas isso é uma perspectiva, né? Isso vai de acordo com a carga axiológica que cada um cientista, ou cada um pensador, ou cada um que trabalha com pesquisa, com inovação tem, né? São perspectivas. A nossa perspectiva é que nós seremos uma sociedade mais humana, uma sociedade conectada, uma sociedade que vai poluir menos, uma sociedade que vai viver com mais qualidade. Que não vai ter trabalho braçal, provavelmente quase nenhum. Que vai praticamente, né, diminuir drasticamente o nível de trabalho braçal, né? O trabalho vai se deixar de ser material, penoso, né? Quase escravo, né? Para ser algo prazeroso, para ser algo... Mas tudo isso tem um custo, né? Nós entendemos que existe um custo. Qual será esse custo? Essa eu acho que essa é uma grande pergunta, esse é o grande desafio. Pergunta. É a pergunta de 1 milhão. Como é que vai ser sustentabilidade financeira e material para sustentar esse cenário em que as pessoas produzirão pouco quando se compara ao agora, né? De repente, no futuro, alguém segurar esse copo por 10 minutos, falando de uma utopia aqui, é um trabalho penoso, então isso aqui equivale X, que também vai mudar o conceito financeiro de moeda, de Estado, de educação. É uma base, uma sociedade ubíqua é uma transformação filosófica, né? É global, rigorosa e de conjunto, é uma mudança. E nós, seres humanos, estamos prontos para viver e vamos participar. Muitos de nós vamos viver isso. Isso que você está dizendo aqui é muito importante. Eu estou aqui tentando, desde o começo do programa, tentando achar um jeito de tocar nisso, de que ser humano nós seremos. Você disse que nós seremos humanos. Essa é uma preocupação. As máquinas não vão ocupar nosso lugar. Penso que não, porque quem teve uma história tão grande de superação da caverna para cá não vai deixar uma máquina dominá-lo. Por mais que a máquina seja inteligente, haverá sempre um golpe aí para a máquina ser subordinada, né? A inteligência humana é fantástica. Mas eu estou aqui tentando achar como é que nós vamos chegar. Porque esse ser do futuro, ele será humano, disso eu também concordo com você com certeza, ele não terá crença religiosa, porque ele não precisará disso, ele precisará ter uma educação muito diferente da de agora, a saúde não se fará pelos métodos de agora, não haverá necessidade de segurança pública nos conceitos de agora, você não terá trânsito nos conceitos de agora, você não terá governo nos conceitos de agora. Eu tenho a impressão que a gente podia talvez sintetizar como
um ciclo civilizatório, uma ruptura de ciclo civilizatório. Não é ruptura, uma disruptura. Uma disruptura. Porque a ruptura corta e não tem causa. Isso é um integral, uma disruptura de um ciclo, mas com uma grande preocupação. Sim. Aí, se você me colocasse qual é a grande preocupação. Na idade medieval, ali, você descreveu espaços históricos, sim, né? E você tinha ali, por exemplo, os reinados, né? Você tinha os estados nacionais, isso, como você citou. E aí você teve ali as grandes guerras por disputa de terra, por disputa de riquezas. Mas nós tínhamos a figura dos estados nacionais, né? E agora nós não teremos mais essa figura dos estados nacionais. Porque o bico tem em todo lugar, não precisa mais de uma linha dividindo. Isso, mas nós teremos novos atores, que serão essas grandes empresas que eu disse, que serão as grandes corporações. A Google, Facebook, a SpaceX do Elon Musk, a IBM, a Microsoft. Estas grandes corporações que vão substituir esses estados nacionais. Para eu te dar um dado agora. Facebook, qual que é o grande projeto do Facebook? Devido à capilaridade do Facebook mundial, era se transformar em moeda. Sabe qual é o nome da moeda do Facebook? Libra. E foi proibida pelo Federal Reserve, pelo Banco Norte-Americano. Por quê? Porque tem um lastro tamanho que poderia substituir o padrão dólar, que substituiu o padrão ouro. O padrão ouro, exatamente. Então é algo tão forte, falando de moeda digital, de criptomoeda, que esse é o grande projeto, na verdade, por exemplo, da Facebook. E vai ser inevitável de uma forma ou de outra. E vai ser inevitável de uma forma ou de outra. Se vai ser ele ou se vai ser outra destas ou uma outra, vai ser. Mas então nós estamos entrando numa discussão danada. Porque você deixa de ter o Estado, deixa de ter o Vaticano, deixa de ter lá o budismo, o hinduísmo, o protestantismo, que nos impõem padrões de comportamento via o temor de um Deus, tal, porque é muito mais temor do que uma fé propriamente. E essas empresas não correm o risco de ser um novo governo, uma economicocracia tão ditatorial e perigosa e até mais cruel do que o governo? Aí você abre uma perspectiva de análise real, que já está acontecendo, que é a questão da dualidade, né? Isso, o que é bom nisso e o que é mal nisso. Vamos pegar uma coisa que no Brasil nós nos sentimos afetados, ou nós fomos despertados com o que aconteceu com o Moro, quando ele estava usando lá o Telegram. Sim. E as conversas vazaram dele lá, que para uns são consideradas conversas normais, para outros são conversas que se extrapolaram, enfim, vazaram as conversas. Bom, foi um momento que o brasileiro começou a dar atenção, ou prestar mais atenção sobre a utilização desse meio para se comunicar. É bom, mas é perigoso. Pois é, mas lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Noruega, eu não vou chamar de países mais desenvolvidos, eu vou chamar de países desenvolvidos. Isso já era uma grande discussão, um grande problema. Qual é o grande? O que nós estamos falando aí? Nós estamos falando de você, sujeito, virar objeto. Ou seja, de você, sujeito, virar produto. Ou seja, vou te dar um dado aqui. Em 2018, o volume monetário de dado comercializado foi maior, de dados pessoais comercializados, vendidos no mundo, foi maior do que o valor monetário transacionado de petróleo. Ou seja, nós temos uma nova força, um novo poder, e nós somos o produto. Isso já está acontecendo, é isso que eu estou te falando. Isso já está acontecendo. E isso é uma questão
muito complexa, essa mistura entre sujeito, objeto, entre você ser o produto. A partir do que você está dizendo, eu estava falando da Vitória, da minha neta, que estava lá vendo na nossa conversa lá ontem, e lá com o celular dela e interagindo conosco, mas no celular dela. Eu acho a Vitória e a geração dela e todas as gerações que estão convivendo aí muito desprevenida. Ela apenas está usando aquilo. É uma ferramenta que ela está usando e ela não sabe bem de onde é que vem e nem bem onde é que vai. Está servindo aos interesses dela, de leitura e de interagir e faz essa sociedade ubíqua que você fala que é onipresente. Eu fico perguntando se a geração dela não será indefesa demais para nós sairmos de toda uma luta trimilenar de construção, de vida, estados, blocos, globo, e perderemos para uma porcaria de um celular. Não perderemos, porque durante a entrevista você citou uma coisa fantástica. Nós seremos... nossa geração, então, não serviu para nada, é uma nova geração que vai se desvincular de tudo, não. Nós seremos o parâmetro. Assim como os nossos pais foram o parâmetro, as gerações passadas foram o parâmetro para construir o futuro, nós seremos esse parâmetro. Mas aí está uma nova perspectiva, que é a perspectiva de Estado, né? De nos preparar, de preparar essa sociedade, né? Eu estou falando de educação, né? De uma educação pronta para viver esse novo paradigma, para entender esse novo paradigma, para separar aquilo que é bom disso tudo, aquilo que é ruim. Nem falamos em educação ainda, né? Sim. Porque a educação nova que virá depois. Essa geração... inclusive, ela não está sendo preparada para isso, nesse momento. Não está. Nessa perspectiva. Então, é algo que, para que ela não se perca e para que essas grandes empresas não se transformem nos estados nacionais e não nos controlem, nós vamos depender muito, principalmente dos países ditos periféricos, né? Ou subdesenvolvidos, ou países que estão passando por um processo de desenvolvimento, como o Brasil, né? Investirem em educação e acreditarem que uma sociedade educada, né, com uma nova formação, para se adaptar a esse novo mundo, a essa nova perspectiva tecnológica e não ser produto. E ser um sujeito, porque sempre quando eu falo nessa questão de você ter virado dado, de você ter virado produto, de você ser vendido, a gente fala o seguinte: quanto você paga para usar o WhatsApp? A pessoa responde na hora assim: eu não pago nada, é gratuito. Não é gratuito. Você é o produto. Você é o dado. Quando você não fornece dados, você fornece os seus dados de comportamento. Você é o produto. E ele lá na frente faz disso negócio. E isso é um perigo. Isso já está acontecendo. Então, dentro dessa perspectiva que você colocou brilhantemente, qual é o perigo? O perigo está aí. Está em nós termos uma sociedade mal educada ou com uma educação que não atenda aos requisitos dessa sociedade pós-moderna e não nos prepare para enfrentar os novos desafios. Os novos desafios dessa guerra tecnológica, né? Os novos, não é desse canhão, dessa bomba, ou dessa lança, ou dessa flecha, ou dessa faca, mas dessa tecnologia dominadora que vai vir. Como eu vou me relacionar com ela? O que é bom disso, o que é ruim disso? E as nossas universidades, as nossas escolas, né? A nossa formação, quer seja da pré-escola à universidade, ela não está preparada, e você fala muito disso, não está preparada para essa perspectiva que está sendo, para esse desafio que está sendo colocado agora, para essa sociedade. Na realidade, a educação, pelo menos aqui no Brasil, não está preparada nem para ela mesma. Né? Você vê, na hora em que as universidades... São coisas que me incomodam. Na hora que nós estamos aqui, nossa televisão está de frente para a universidade. Na hora em que a universidade é cercada com tela de arame, ela se fechou.
E o universo, né? Universidade, universo do conhecimento. A universidade é a universalidade, né? A hora que ela se fecha no corporativismo e bota uma tela ao redor, morreu. São desafios que nossa sociedade pós-moderna agora, e nós vamos ajudar. E é a nossa colaboração, a nossa contribuição. Você disse, me chamou muita atenção na nossa referência. Nossa referência, né? Porque eles, apesar de estarem conectados, eles estão conectados a tudo. Então, você disse o seguinte, e eu prestei muita atenção no que você descreveu da sua neta, sim, que ela estava no diálogo, no bate-papo, e ela estava também conectada, e ela ia e voltava. Isso. Por quê? Porque essa sociedade conectada, essa sociedade pós-moderna, ela não usa mais um sentido, ela usa todos os sentidos para se comunicar. E os filhos, né? Essa geração, os netos, viraram mágicos, né? Viraram mágicos. E isso abre uma perspectiva, esse dedinho aqui, você pega uma criança de 3 anos fazendo esse movimento, isso abre uma perspectiva a nível cerebral tão grande, uma nova forma de você está abrindo portas no cérebro humano com esse dedo, que é imaterial, de uma perspectiva avassaladora. É algo tão disruptivo que a gente ainda não chegou, né? Você disse no começo aí de teletransporte, sim, de telecomunicação, né? Quer dizer, são coisas que, a partir desse momento que você começa a fazer isso aqui, essa mágica, você começa a movimentar neurônios, né? Aspectos que estão dentro do ser humano, que estavam escondidos ou que estavam recolhidos, que vão se abrindo, se aflorando para essa nova sociedade, e às vezes a gente olha e fala como eles se comportam diferente, né? Eles aprenderam, eles são mágicos, né? E a gente esquece que eles aprenderam a fazer isso. Ou aprenderam ou já vieram com o conhecimento pronto. Aí nós entraríamos, e o nosso tempo não vai dar, no campo da genética e da espiritualidade. Vai ficar para uma próxima conversa. Eu penso que a gente tem misturado muito espiritualidade com genética. São coisas distintas, ou vai uma ou vai a outra. As duas não juntam. E penso que essa genética, ela é disruptiva, vai abrindo as códigozinhos de barra e vem o dedinho, depois vira o quê? Viram os implantes e não sei o que mais. Valdemar, a conversa é louca. Eu espero que o nosso telespectador, pelo menos, tenha ficado incomodado de que estamos num tempo de disrupção. E disrupção não é jogar fora o que se fez até aqui, né? É pegar o que nós trouxemos até aqui e aproveitá-lo um pouco mais filtrado para viver os próximos anos. Senão não faz sentido, você trabalhou tanto para depois continuar trabalhando de novo. Não faz sentido. O trabalhar tem um outro sentido, o viver terá um outro sentido. E eu gostei muito da nossa conversa e eu gostaria que você se despedisse me dizendo se você tem esperanças. Eu gostaria, primeiro, agradecer, né, você pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você. E a esperança, ela está conectada a um futuro, né, disruptivo, aonde nós teremos mais tempo para sermos mais humanos. Humanos. Que bom, continuaremos humanos. Eu tinha muito medo de perdermos a humanidade atrás de uma máquina. A ficção científica do cinema, da TV, nos colocou mundo isso ao longo dos últimos 40 anos e me assustava muito. Bom, seremos humanos, então está muito bom. Obrigado, Valdemar, obrigado a você que nos acompanhou até agora e na nossa próxima semana nós vamos falar essa mesma angústia na área da saúde. A saúde atual e a saúde que nós queremos dentro dessa disrupção. Obrigado e até lá, prazer ter estado com você aqui, que você ter estado conosco também. Até lá.